Olá pessoal, Denis Calçada na área, beleza com vocês? É o seguinte, a nova fase agora, né? A gente se comunica através do site, das postagens nas redes sociais e agora também a gente vai se comunicar, vai se falar através dos vídeos, se adaptando aí, né, a novos tempos. Quem me conhece sabe que eu gosto de ficar geralmente atrás das câmeras, mas agora se adaptando, né, aos novos tempos, a gente também vai trazer conteúdo para vocês em forma de vídeo. E a ideia aqui não é querer ensinar nada não, pelo contrário, é compartilhar, como se diz, né, quando se compartilha a gente aprende duas vezes, porque não adianta nada estudar, aprender, se aprofundar e não passar para frente, né? Então a ideia é compartilhar e aprender duas vezes, e eu tenho certeza que essa troca entre a gente vai ser bem bacana e todo mundo vai ficar contente com um aprendizado novo. Sempre tem alguma coisa que a gente vai aprender, vai aplicar e espero que vocês gostem, beleza? E hoje nós, para inaugurar, digamos assim, essa nova fase, né, com os vídeos que a gente vai fazer de agora em diante, sempre trazendo algum tema. Aliás, é em cima de um slogan, né, de um tema que eu que eu uso bastante, quem me acompanha já sabe, que é o Além de um Clique. E é justamente isso, né, para trazer uma base sobre a fotografia e explicar o, os bastidores da fotografia, né? Que é muito mais do que um apertar de botão. A fotografia envolve muitas questões. Então é sobre isso que os vídeos vão tratar, né? Sempre trazendo uma novidade, uma dica, uma referência, um assunto para estudar, para compartilhar. E o assunto de hoje a gente vai falar sobre cor. A cor que é um elemento fundamental, não só na fotografia, mas nas demais artes também, né? E a cor na arte ela tem mais do que uma função estética. A cor na arte ela tem uma função de emocionar, de direcionar o seu olhar. Ela pega na mão do espectador e caminha com ele por dentro da obra. Então a cor ela tem muito mais uma função do que apenas mente estética, né? De criar uma beleza. Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. E por que cor, Denis? A cor é um elemento que eu gosto bastante, um assunto que eu gosto bastante. É um assunto que eu me dei conta lá na época que eu fiz jornalismo, né? Quem não me conhece, eu sou formado em jornalismo no final dos anos 90, lá para 98, 99 a gente estava começando a faculdade. E era um período que estava casando a transição do jornal preto e branco para jornal com as cores também. Então a gente chegou a ter uma matéria sobre design editorial e a cor era um dos elementos que a gente abordava, estudava e que desde então me fascina, me pegou, né? Eu gosto bastante, estou sempre estudando, pesquisando sobre cor, é um assunto que eu gosto bastante e que diretamente influencia na fotografia, porque a cor, o que você vai querer falar, não só na fotografia, mas com a cor. Então você tem que saber do que se trata, o que funciona de uma maneira, o que não funciona de outra maneira, enfim. Então a gente vai abordar alguns aspectos aqui da cor e provavelmente, com certeza, a gente vai abordando em outros vídeos mais detalhes, porque é um assunto riquíssimo, muito amplo, tem bastante coisa para falar de cor. Então vamos nessa então, pessoal. Começando para falar do assunto, é importante a gente ter consciência de cinco questões sobre a cor, né, para a gente entender a cor. Vamos à primeira delas. Cor é luz. Como assim cor é luz? A expressão cor, o que significa a expressão cor? O que ela serve para a gente? O que ela diz? Ela tem a função de nos representar algo visualmente, né? Simplesmente falando, explicando. Mas a cor é luz. Como assim, Denis? Como a cor é luz? É, a luz em si incide em algum objeto, em determinado objeto, e essa luz, quando bate no objeto, ela reflete ondas eletromagnéticas que captam pelo seu olho. Aí o olho manda para o cérebro, os neurônios codificam e devolvem o sinal, e aí você vê a cor. O azul, o amarelo, o verde, enfim. Então é assim que funciona. A luz bate
no objeto, ela reflete, seus olhos captam, manda pro cérebro, decodifica, volta e assim que funciona a sistemática. Simplesmente falando, né? É assim que existe, que surge a cor, né? A incidência. E vale lembrar que essas ondas eletromagnéticas, cada cor ela tem um tamanho. São tamanhos diferentes, conforme a cor, elas têm um tamanho. E tem um parâmetro, mais tecnicamente falando, que depois vale a pena pesquisar se você gostar do assunto, que é o nanômetro, que é o parâmetro, o nome do parâmetro que usa-se para medir o tamanho dessas ondas eletromagnéticas. Por exemplo, a cor violeta, né, o roxo, é a que tem o menor tamanho. Aí, conforme vai mudando as cores, o tamanho também vai mudando. Então, basicamente seria essa primeira questão da cor, né? Que cor é luz. E vamos para o segundo agora. Cor faz parte do nosso inconsciente coletivo. Traduzindo, é a verdade absoluta. Verdade absoluta, entre aspas, justamente isso que a gente vai falar. Por quê? Como que eu posso explicar? Dar um exemplo básico, né? Recentemente foi até polêmico aí na área da política, mas vamos deixar a política de lado. Vamos falar só da cor mesmo, como exemplo aqui básico e que geralmente todo mundo viveu, vive e sabe. Ou seja, quando a gente nasce, desde pequeno a gente é ensinado que azul é menino, rosa é para menina. É a verdade absoluta. Em algum tempo lá atrás alguém disse isso, alguém fez essa regra, mas aonde está explicando isso? Então não foi algo, foi dito, foi criado por alguém que virou uma verdade absoluta, que a gente cresceu acreditando que é a verdade absoluta e muitas vezes não questionou, beleza, azul é menino, rosa é menina, e assim foi. Só que agora, depois de grande, né, a gente vai estudando, vai se informando, você questiona, né, mas por quê? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pode inverter, pode ter outras cores para menino, para menina, enfim. Isso não é uma verdade absoluta. Por isso que é importante a gente fala de quebrar regras, né? Mas para quebrar as regras, você tem que conhecê-las primeiro. Então, essa é a questão. Então, não tem nada a ver. A gente tem que se desfazer dessa verdade absoluta e botar à disposição da criação, da sua composição. Enfim, esse é um exemplo básico, mas só para explicar essa questão do inconsciente coletivo, a cor como inconsciente coletivo, assim como tem outros exemplos. E não só desse tema, dessa abordagem, mas questões culturais também têm influência, então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Por exemplo, aqui no Brasil, preto a gente usa, tem a lembrança, né, a associação com luto. Já no Japão não tem nada a ver o preto com luto. Então também tem essas questões culturais que variam e que fazem parte, de certa forma, também do inconsciente coletivo e que a gente tem que desmistificar essa questão. Então, primeiro, cor é luz. Segundo, cor faz parte do nosso inconsciente coletivo. Vamos para o terceiro. Cor é um processo em evolução. Como assim, Denis? O que você quer dizer com isso? Assim, como em tudo, né? Mas na cor especificamente, que a gente está abordando agora. A cor é um processo em evolução. Você está sempre aprendendo, você está sempre estudando cor. Ainda mais para quem trabalha com artes visuais, é fundamental. E estudar a cor não é só pegar o livro, ver vídeos. Eu digo principalmente estudar cor no dia a dia. A gente prestar atenção nas coisas que acontecem ao nosso redor, no nosso dia a dia, que a gente passa e nem percebe. Andando pela rua, observando as diferenças de cor durante as variadas luzes do dia. De manhã a luz incide de uma forma, à tarde ela incide de outra, a cor muda, não muda, como que funciona isso? Então a gente vai refinando o olhar. Cada vez mais que a gente vai olhando, vai se tornando uma coisa natural. E a gente vai refinando o olhar e você vai estudando a cor, cada vez mais cor, o preto, o amarelo, o azul. Você vai ficando bem crítico e bem certeiro na definição das cores e as suas variáveis.
um azul escuro, o azul clarinho, o azul meio tom, o azul dentro da sua tonalidade, dentro da sua cor e as suas variadas tonalidades. Você vai ficando craque nisso, você vai refinando o olhar. Por isso que é importante você estar sempre estudando, prestando atenção nas cores. Cada vez mais, que eu falo, castigar o olhar, né? Ver até cansar. Porque daqui a pouco você vai distinguindo de uma forma leve, simples, sem esforço nenhum, as tonalidades, as diferenças, e isso ajuda bastante. Vou abrir um parênteses, porque você que me acompanha, mas Dani, você está falando de cor e você faz fotografia em preto e branco? Está fazendo bastante fotografia em preto e branco? Pois é, e eu diria até que para fazer fotografia em preto e branco, você tem que estudar ainda mais cor. Não é por acaso que as coisas acontecem. Muito além de um clique, né, que nem eu costumo falar. Por quê? Porque o preto e branco nada mais é do que você traduzir a cor. É uma tradução da cor. Então, antes de você clicar, você vê tal cenário, tal imagem, falar, vou fazer uma foto, quero uma foto preto e branco. Tá, mas vai ficar legal, vai dar contraste, você depois que você passar para o computador, você vai ter o resultado que você espera, porque é o seguinte, os programas de edição, Photoshop, Lightroom, seja o outro que você usa, você tem que usar ele quando você vai editar sua foto, seu material, para melhorar ainda mais o que já foi feito e não para corrigir. Se você está usando o programa de edição para corrigir o que você fez, tem alguma coisa de errado aí. Porque o programa ele é usado para deixar o seu trabalho maior, deixar o seu trabalho melhor ainda do que já foi feito na hora do clique. Não é feito para corrigir nada, não. Pode ser feito, mas é da maneira errada. E é assim que eu gosto, que eu costumo trabalhar. E é até legal, né, para expor aqui um pouquinho, né, para a pessoa conhecer um pouquinho mais do trabalho realizado, que costuma só ver ali já direto o resultado final. Então, tem uma série de etapas antes dele acontecer, dele ser finalizado. Por isso que é legal estudar cor. E continuando na tradução das cores para o preto e branco, por exemplo, o laranja e o amarelo são cores de luz, que a gente costuma chamar, né? Então, na hora que eu traduzir para o preto e branco o laranja ou o amarelo, ele vai ser uma tonalidade mais clara, um cinza mais claro, mais brilhante. E em contrapartida, se eu pegar um azul, um verde, um vermelho, são cores que quando forem passadas para o preto e branco, elas vão ficar mais escuras. Então, é bom você ter esse entendimento, porque na hora que você vai captar o momento, vai registrar, vai fotografar, você já cria, já pré-visualiza como que vai ficar a imagem final. Porque, um exemplo, você vai fotografar e tem um verde e um vermelho chapado lado a lado, ou camada sobre camada. Legal, em cor fica legal o contraste, dá um resultado bacana. Mas em preto e branco, como que ficaria esse resultado? Vai ficar uma coisa tudo misturada, embolada, você não vai ter definição do que se trata, as camadas não vão combinar direito, enfim. Então é legal por isso que é legal você ter esse entendimento, para na hora de fotografar você já pré-visualizar o resultado final em cima daquilo que você está vendo. E abrindo parênteses, a gente está no terceiro item, né? Que a cor é um processo de evolução. E abrindo parênteses dentro desse assunto, rapidamente, existem as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias, as cores opostas, as cores análogas. Então você vai vendo que o assunto vai longe, né? A gente pode voltar em outros vídeos aí para abordar mais profundamente sobre essas questões. Então você tem que definir bem o que você quer e cravar e estudar para ter o resultado que você espera. E não só fazer na base da sorte. Você clicar na base da sorte e depois eu resolvo lá no programa de edição e tá tudo certo. Que não é assim que funciona. Você pode até conseguir, que nem eu falei, mas é errado e muitas vezes não dá certo. Aí a frustração é maior ainda.
dependendo da foto que você fez, se você fez uma viagem em outro lugar longe, como que você vai voltar para fazer a foto? Então é melhor já fazer bem feito na hora do clique. Beleza, pessoal? Aí depois a gente volta, ó, em outra oportunidade para falar das cores, né? Aliás, vamos falar já rapidinho, né? A gente aborda aqui rapidinho. Então, as cores primárias é o amarelo, o azul e o vermelho. Por que cores primárias? Né? Porque são consideradas cores puras. Como assim cores puras, Denis? São as cores que não necessitam de mistura para serem formadas. Elas por si só elas já são cores puras mesmo. Elas não necessitam de um acréscimo de outra cor para se tornar um amarelo, para se tornar um vermelho ou um azul. Beleza? E as cores secundárias? As cores secundárias elas são formadas através das misturas entre as primárias. Então, por exemplo, o vermelho e o azul cria o roxo. Então é assim que forma as cores secundárias. E quais são as cores secundárias? É o roxo, o verde e o laranja, que é a mistura entre as primárias, que formam as secundárias. E as cores terciárias, Denis, que você citou? As cores terciárias é a mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Beleza? Cores opostas. Como assim, Denis? Cores opostas. Você pesquisar quando você for estudar, você vai ver o círculo cromático. Então, a cor oposta é a que está em frente à outra ali na posição do círculo cromático. Por exemplo, o azul. A cor oposta do azul é o laranja. Você vai ver lá no círculo cromático. Então, o azul é o laranja. Do verde é o vermelho. E assim por diante. Você vai vendo lá, são as cores opostas. E as cores análogas são as cores da mesma tonalidade, da mesma cor, que vão variando entre várias tonalidades dentro da mesma matriz, Combinado? Então é isso daí. É só uma passada rápida para a gente continuar o assunto aqui sobre cor, que é importante a gente frisar essas questões que envolvem as cores, né? Primária, secundária, terciárias, opostas, que é importante a gente ter um breve conhecimento sobre elas para continuar no assunto. Falei que são cinco questões que a gente tem que ter ciência, né? Quarta questão agora. Vamos falar sobre a quarta questão. A cor faz parte do ambiente que a gente vive. Como assim, Denis? Como a cor faz parte do ambiente que a gente vive? Seguinte, se você for fotografar uma paisagem aqui no Sudeste, no Sul, a cor vai ficar diferente do que você fotografar uma paisagem lá na Bahia, por exemplo, no Nordeste, Rio de Janeiro, enfim. Apesar que é Sudeste também o Rio, mas é uma temperatura diferente. O que influencia a cor, o ambiente? Explica melhor, Denis. A cor ela é influenciada pela incidência da luz, como a gente já falou no primeiro item, cor é luz. Então, pela incidência da luz e pela sua intensidade. Cada lugar tem uma incidência diferente da luz. E a questão geográfica em relação ao mundo, a temperatura influencia na cor, na tonalidade, enfim, nas diferenças que tem. Então, são essas questões do ambiente que influenciam a cor. Por que os gringos, quando vêm aqui para o Brasil, eles ficam doidos? No bom sentido. Não só pelas questões culturais nossas, né, que é totalmente diferente da deles, mas também pelas cores, né? Essa explosão de cor que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente usa muito bem e que alegra, que é motivo de orgulho aqui do nosso país. As cores, o uso das cores. Eles ficam doidos. Porque lá, geralmente tem esse tempo prolongado de sol, de calor que a gente tem aqui. Lá é um clima mais frio, predominantemente mais frio. São dias mais cinzas, mais carrancudos. As pessoas, enfim, isso influencia na atitude das pessoas também, porque as pessoas são mais frias, literalmente falando, né? Não tem esse calor humano que tem aqui. A temperatura influencia na cor.
Então, quando eles vêm para cá, por isso também que eles ficam maravilhados aqui, não só com nossas belezas naturais, com a nossa escultura, mas com a explosão de cor que a gente tem por aqui, né? Nas paisagens, nas praias, nas propagandas, na TV, no cinema, enfim. É uma cultura totalmente diferente para eles, visualmente falando. Então é um tema também que agrada muito eles. Por isso que eles ficam maravilhados quando estão por aqui. Beleza? Agora vamos para o quinto e última questão, abordando sobre a cor, que é importante a gente ter uma ciência, né, em relação a elas para poder aprofundar na questão do estudo da cor. E essa é polêmica. Essa é polêmica, vocês podem até duvidar, mas é questão científica. Não sou eu que estou falando, já está comprovado cientificamente. A cor que a gente vê não existe. Mas como assim, Denis? Ficou doido? A cor que a gente vê não existe? É isso mesmo. Se você está vendo, isso tem um nome. É questão da visão saturada. O termo me fugiu agora o nome certo, mas é a questão da visão saturada. Se você vê uma cor por mais de 30 segundos, a sua retina, o seu olho, ele vai decodificar, a mensagem que o seu cérebro vai estar recebendo e vai estar decodificando, vai transformar para a cor oposta. Por exemplo, se eu estiver vendo uma cor azul por mais de 30 segundos fixamente, o meu sistema vai entender como laranja, que é a cor oposta do azul. Você está vendo o azul, mas ele não é azul. O seu corpo, a sua fisiologia está entendendo como laranja. Por isso que é bom ter esse cuidado na hora de for fazer alguma criação, vai decorar um quarto, uma imagem que vai ficar exposta, enfim. O que você quer dizer com aquela cor que você está determinando ali? Porque às vezes ela pode ter, ela pode, como que eu posso falar? Ela pode dar a função oposta do que você tinha ideia inicialmente, entendeu? Então por isso que é importante. Mas como que você explica isso? Tem um teste, se você é bem conhecido, mas se você não conhece, procura na internet, é fácil de usar, que comprova essa tese da questão da visão saturada. Você vai procurar o teste da visão saturada, que significa o quê? Você vai procurar, você vai encontrar a bandeira do Brasil pintada com as cores opostas. Então você vai pegar, vai salvar essa imagem, vai deixar e vai ver ali na tela mesmo, e você fixa o olhar no ponto que tem no meio da bandeira por cerca de 40 segundos, 30 a 40 segundos. E procura piscar o mínimo possível nessa imagem. Você fixa o olhar na bandeira que está com as cores invertidas. Passando esse período de 30 a 40 segundos, você imediatamente olha para uma parede branca, você pega uma folha de sulfite e olha para a folha, né? Tem que ser algo que esteja totalmente branco. E você vai ter na sequência, você vai ver na sequência a imagem do Brasil com as cores reais dela, verde, amarelo, azul. Então isso comprova, você vai fixar o olhar na imagem que está com a bandeira com as cores invertidas, e você vai olhar para a parede branca, o papel, a folha de sulfite branca, e você vai ver aquilo ali transmitido de forma, a bandeira da cor da forma real. Então isso explica um pouquinho, simplesmente falando, né? Tem uma ciência por trás, tem outros termos técnicos que não vem ao caso aqui, mas isso explica diretamente, simplesmente, essa questão da visão saturada. Beleza, pessoal? Até aqui. E a gente vai falando sobre cor. Outros vídeos eu posso aprofundar mais a questão das cores que eu falei, das primárias, das secundárias, das opostas, enfim. No uso da arte, né? A cor é fundamental no uso da arte. Nós podemos falar do clássico Van Gogh, que usava cromaticamente a cor, né? Nas suas obras muito, muito, muito explícita, muito direta. Os impressionistas, isso aí a gente não precisa nem falar. Matisse, William Turner, enfim, mestres da arte, da pintura. Na fotografia também nós temos grandes nomes como Miguel Rio Branco,
Elliot Porter, Walter Firmo, Araquém Alcântara, enfim, que usam as cores também brilhantemente. Mas aí a gente volta com outros vídeos para abordar a questão da arte por esse âmbito. Beleza, pessoal? Então a gente vai se falando por aqui de agora em diante também, né? Não só não só pelos sites, pela postagem, mas através dos vídeos. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que você queira fazer, queira perguntar, você queira saber, pode mandar mensagem pelo direct, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo e-mail do site, enfim, fica à vontade. Vamos trocando essa figurinha aí, que nem eu falei. Compartilhando a gente aprende 2 vezes. Então essa é a ideia aqui. A gente trocar a figurinha, falar de arte, falar do que a gente gosta, falar de fotografia e dos temas, né, das questões que abordam a fotografia no seu bastidor, muito além de um clique, né, eu costumo dizer. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha aí se possível, divulga aí com os amigos que também gostam de fotografia, gosta de estudar essas questões que envolvem composição, enfim. Compartilha e a gente vai divulgando aí cada vez mais e espalhando a informação sobre fotografia, espalhando coisas boas, né? Conhecimento sempre bom e informação. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais. E obrigado pela atenção. Até mais. Até a próxima.